A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical e você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso tema de hoje é blasfêmia contra o Espírito Santo. Posso ser perdoado? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Eu quero citar 3 versículos. Está em Marcos capítulo 3, versículo 28, o 29 e o 30. Diz assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Então, deixa eu explicar esse texto aqui. O texto é bem claro em dizer: todos os pecados, tudo. Você pode fazer o pecado mais abominável, horrendo, o pecado mais terrível, todas as blasfêmias que forem proferidas, todo o mal que for feito, se houver um arrependimento sincero, verdadeiro, se a pessoa entrega a vida dela para Jesus, biblicamente, há possibilidade de perdão. Então, se houver um arrependimento genuíno e verdadeiro, e a pessoa entregar a vida para Jesus e mudar de vida, tudo pode ser perdoado. Só tem uma coisa que ele fala aqui, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Biblicamente, esse é o único pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se alguém blasfemar contra o Pai e contra o Filho, pode haver perdão. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, a Bíblia diz: não há perdão, porque é réu de pecado eterno. Deixa eu explicar esse texto aqui. Jesus estava curando, fazendo milagres, e Jesus expulsava os demônios. E quando os demônios eram expulsos, as pessoas eram libertas, os fariseus, que eram profundos conhecedores da lei, eles diziam para Jesus, falavam assim: olha, esse homem está possesso de Beelzebul, e é em nome de Beelzebul, o maioral dos demônios, é que ele expulsa outros demônios. Então, eles estavam acusando Jesus de estar possuído por um demônio. Aí vai dizer aqui no versículo 29, versículo 30, melhor dizendo: isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Então, as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: Jesus está endemoniado, Jesus está possuído por um demônio, por um espírito imundo. E Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. E esse foi o pecado deles. Eles sabiam que Jesus vinha de Deus, eles sabiam que Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas falaram assim: isso que está dentro dele é um demônio, ele está possuído por demônios. E aí Jesus falou assim: olha, pode blasfemar contra mim, contra Deus Pai, mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, eles disseram que o Espírito que estava dentro de Jesus era demônio, mas era Espírito Santo. Chamaram o Espírito Santo de demônio, chamaram o Espírito Santo de Beelzebul, chamaram o Espírito Santo de diabo, pegaram a obra de Deus e atribuíram como se fosse obra do diabo. Então falaram assim: o que Jesus fazia por Deus, eles estavam dizendo que isso aí é a obra do diabo. Isso é uma blasfêmia. O que é uma blasfêmia? Blasfêmia é quando você fala de algo de Deus como se fosse algo do diabo. É você atribuir atos vergonhosos para Deus, é você difamar o nome de Deus. Blasfêmia é falar mal contra Deus, é mentir contra Deus, é você difamar Deus. Então isso é uma blasfêmia. Falar mal de Jesus é uma blasfêmia contra Jesus, e isso pode ser perdoado. Mas se eu blasfemar contra o Espírito Santo, a Bíblia diz: não vai ter perdão. Por que não? Para existir perdão, é necessário haver arrependimento. Então, qualquer pecado que eu me arrepender, eu posso ser perdoado, contanto que
eu me arrependa de verdade, de coração, e não volte a praticar esse pecado, eu posso ser perdoado. Só que a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, quem faz essa obra de convencer você dos seus pecados é o Espírito Santo. Então, para eu ser salvo, para eu ir para o céu, eu preciso confessar os meus pecados. E quem me faz confessar meus pecados é o Espírito Santo, que me convence do meu pecado. Se eu blasfemar contra o Pai, o Espírito Santo vem, me convence do meu pecado, eu me arrependo e sou salvo. Se eu blasfemar contra Jesus, o Espírito Santo vem, me faz me arrepender da minha blasfêmia e eu sou salvo. Agora, se eu blasfemar contra o Espírito Santo, o Espírito Santo vai embora. E sem o Espírito Santo, eu não consigo ser perdoado, porque eu não consigo me arrepender. Eu preciso do Espírito Santo para me arrepender. Sem o Espírito Santo, eu não vou me arrepender. E sem arrependimento, não vai haver perdão. É por isso que esse é o único pecado que não tem perdão, porque é o único pecado que não pode ter arrependimento. Sem o Espírito Santo, eu não vou me arrepender. Sem arrependimento, não vai haver perdão. Então, ainda que eu blasfeme contra o Pai e contra o Filho, que eu não conheço a Deus, eu estou no tempo da ignorância, o Espírito Santo me convence do meu pecado e me salva. Mas se eu blasfemar contra o Espírito Santo, então isso é muito importante. Nunca fale nada do que você não conhece. Se você não conhece o mover do Espírito Santo, se você não sabe a forma como o Espírito Santo trabalha, se você não conhece o Espírito Santo, não fale mal do Espírito Santo dentro do que você não conhece. Aí você vai dizer assim, mas Tiago, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? E se eu cometi esse pecado? Fica tranquilo. Se você se perguntou, será que eu fiz esse pecado? É porque você não fez. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo joga o Espírito Santo para longe de você. Então, se eu blasfemar contra o Espírito Santo sai de perto de mim. Então, sem o Espírito Santo, eu vou me tornar uma pessoa que odeia crente. Eu vou virar um apóstata. Eu vou me desviar da fé. Eu vou odiar a igreja. Eu vou odiar crente. Eu vou odiar cristão. Então, alguém que blasfema contra o Espírito Santo se retira dele, ele vai odiar a igreja. Então, se você se pergunta, será que eu cometi esse pecado? Fica tranquilo, você não cometeu esse pecado. Você está numa igreja agora, você não cometeu esse pecado. Se você tivesse, você teria saído da igreja. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque não tem arrependimento. Eu chamo isso de suicídio espiritual. É como se você tivesse que passar por uma ponte e você demoliu a única ponte que você podia passar. Então, é só o Espírito Santo que te convence do pecado. Você jogou o Espírito Santo para longe de você, você está condenado a ir para o inferno. Você nunca vai se arrepender disso. Então, eu chamo isso de suicídio espiritual. É você praticamente matar a sua fé. Então, nunca blasfeme, nunca atribua ao diabo uma coisa que é de Deus. Cuidado com isso. Para fechar, só quem pode cometer esse pecado conscientemente é quem conhece a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus. Os fariseus conheciam a verdade, eles sabiam quem Jesus era, eles conheciam as Escrituras, mas mesmo assim disseram, esse homem está possesso por Beelzebul, e é em nome do maioral dos demônios que ele expulsa demônios. Falaram isso de Jesus, atribuíram o Espírito Santo como se ele fosse um demônio. Mas Jesus falou, isso não vai ser perdoado não, vocês nunca vão se arrepender disso, e por isso vocês não vão ser perdoados. Então todo pecado é perdoado, menos esse. Então essa é a razão. Se houver arrependimento, pode haver perdão. Sem arrependimento, sem perdão. Então deixa o Espírito Santo lá. Se você não sabe, não blasfema, não fala do que você não sabe. É melhor você ficar inocente, não é? Então isso responde ao nosso assunto de hoje. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Posso ser perdoado? A resposta é, se você verdadeiramente conhece a palavra e blasfemou, nunca vai haver perdão. Se você está arrependido, é sinal que você não blasfemou. Ou então fez na sua ignorância. Eu não levo em consideração o tempo da ignorância. Então isso responde a nossa pergunta de hoje. Então qualquer dúvida, mande para o nosso Facebook, para o nosso e-mail, e lembre-se sempre, qualquer pergunta, a Bíblia responde.